Eu me graduei em Física na USP e até hoje muita gente me pergunta, agora que eu terminei o curso, por que que eu tô pretendendo fazer um mestrado em matemática. Então eu quis fazer esse vídeo para poder explicar um pouco mais para vocês, contar o background por trás, a experiência que eu acumulei, o que é que motivou essa decisão agora. Quem sabe pessoas que estão em contextos similares, sejam pessoas que querem fazer mestrado em matemática também, ou pessoas que estão na física e pensam em migrar para matemática, possam beneficiar dessa discussão, né, que eu vou trazer aqui para vocês. Então, tudo começa lá no meu ensino médio, né? Eu fiz turma ITA no segundo e no meu terceiro ano de ensino médio. Então, era uma turma preparatória para fazer a prova do ITA. Isso significa que eu tinha uma carga horária muito mais alta em matemática e em física e química também do que as outras matérias, né? Era uma grade bem diferente e nesse contexto eu tive aulas com professores muito bons, tanto de matemática quanto de física. Todos eles me influenciavam, né, bastante, me ensinavam matemática e física de uma forma que eu nunca tinha visto antes. Isso foi aos poucos me conquistando, me cativando. E até que chegou um momento que eu falei, cara, eu não consigo me ver fazendo nada na minha vida, naquele momento, a não ser matemática ou física. Então sempre tive aquela dúvida, quando eu estava encerrando o meu ensino médio, sobre qual carreira eu ia seguir, né? Qual das duas, mas certamente era uma das duas. E no final eu acabei escolhendo por seguir na física, porque eu senti que na física eu teria mais contato com as duas frentes do que se eu fosse fazer matemática, né? Lá no Instituto de Matemática da USP, salvo engano, ele só tem uma ou duas disciplinas de física, enquanto que na graduação em física a gente vê matemática o tempo todo, né? É lógico que possivelmente se eu fosse fazer o bacharelado em matemática, eu poderia estudar por conta própria ou por fora temas de teor físico, ou quem sabe eu poderia fazer um projeto de iniciação que fosse um assunto de matemática aplicada a coisas na física, né? Então eu poderia certamente dar um jeitinho de conciliar as duas coisas se eu fizesse a graduação em matemática, mas de qualquer maneira eu achei que já seria mais prático, né, mais eficaz para os interesses que eu tinha fazer a graduação em física e estudar matemática, né, ao longo de todo o curso. Eu achei que funcionava melhor para o que eu queria. Então, foi isso que eu fiz, né? E aí, eu tinha na minha cabeça de fazer, né, a graduação em física no melhor lugar que eu teria ao meu alcance. Nesse caso, a universidade mais famosa do mundo para essa finalidade é o MIT, é o Massachusetts Institute of Technology, fica lá nos Estados Unidos. Então, em particular, né, não só eu me candidatei a uma vaga de graduação em física lá no MIT, mas também de outras universidades, né, americanas. Fiz todo esse processo, né, em 2020, não, em 2019 para poder realizar essas candidaturas. Então fiz as provas de inglês, fiz as provas de matemática, fiz uma prova de duas provas na verdade de física também, uma de mecânica e uma de eletromagnetismo, provas a nível de graduação já, que eles colocam para você conseguir se diferenciar, né? Mostrar algum mérito, mostrar que você estudou a mais do que o currículo do ensino médio. Então eu fiz uma série de provas, né, naquela época, e no final de contas eu acabei não conseguindo passar no MIT, mas eu fui aceito em outras universidades, né, americanas, a total 8 delas. Em uma delas, inclusive, eu tinha conseguido bolsa integral. E aí, bom, eu ia fazer, né, isso lá mesmo. Calhou que em 2020 a pandemia chegou, né, justo na época em que eu tinha acabado de fazer a matrícula e estava para começar os procedimentos para tirar o meu visto, né. Isso foi ali em março de 2020, o lockdown, né, da pandemia. Lembrando que as aulas nos Estados Unidos geralmente começam em setembro, né, no fall, outono. Então naquela época de começo de ano ainda não tinha iniciado. Se fosse assim, eu provavelmente estaria lá quando começasse a pandemia, né? Mas enfim, acabou não dando certo por causa disso, né? O ano letivo ele foi postergado para o outro ano. E aí eu decidi, pô, já tô aqui no Brasil mesmo, vou fazer graduação em física por aqui. E aí nos meses finais, né, de 2020 eu resolvi fazer a prova da FUVEST. Então comecei a me preparar para a FUVEST e fazer, né, a prova também. Isso foi nos últimos 100 dias ali mais ou menos do ano.
Ah, então eu comecei a pegar tudo que eu achava na internet de apostila, fiz o provão de bolsas do Estratégia Vestibulares, né, que é um curso. Aí eu consegui uma bolsa lá de 80% mais ou menos, e paguei a diferença de 20% para poder baixar os PDFs que tinha lá para estudar. Fiz um bocado de questão e no final fiz a prova da FUVEST e também a prova da Convest, que é da Unicamp, né? E eu passei nas duas, fui aprovado na FUVEST e aprovado na Unicamp também. E acabei resolvendo, né, em ir para a USP. Na verdade, como o listão da Unicamp saiu antes do listão da FUVEST, eu acabei me matriculando, na verdade, na Unicamp, né, primeiro. Acho que até a primeira semana de aula já estava acontecendo lá. E aí, que inclusive era EAD, né, porque estava na pandemia ainda, em 2021. E aí, uma semana depois, ou coisa assim, saiu o listão da FUVEST. E aí, quando eu descobri, eu resolvi trocar. A Unicamp também é um lugar excelente para poder fazer graduação em física aqui no Brasil, mas pelas pesquisas que eu tinha feito, pelas pessoas que eu tinha conversado, para um ramo teórico, que é o que eu queria, os grupos que tinham lá na USP, da cidade universitária, né, lá em São Paulo, era mais indicado. A Unicamp, pelo que eu vi, é mais forte para um lado experimental, salvo engano, né? Então tudo bem. Aí eu fui para a USP e eu passei, né, a minha graduação ali me descobrindo. Passei a graduação me descobrindo, vendo o que eu realmente gostava, mas para mim desde o começo estava um pouco claro, né, que eu queria seguir em algo com forte rigor teórico, em particular a área que eu tinha mais interesse era relatividade geral. Então, já no primeiro ano de curso, né, eu falei com um professor da UFABC para fazer uma iniciação científica com ele nessa área, já que lá na USP não tinha uma pessoa, um orientador muito bom, né, e muito forte que pudesse me ajudar com relatividade geral especificamente. Na verdade, a área, a grande área que envolvia isso, é a teoria quântica de campos em espaços-tempos curvos. E aí, eu tenho que aprender em particular a relatividade geral para poder seguir carreira nessa área. Então, não tinha uma pessoa, né, um grupo muito forte na USP em teoria quântica de campos em espaços-tempos curvos. Então, eu falei com esse professor do UFABC. Ele, inclusive, na época era orientador de mestrado de um grande amigo meu. E, bom, a gente foi lá, né, ele aceitou me orientar. E eu tava gostando bastante do que eu tava estudando, tava me descobrindo e tudo mais. E aí, depois de um ano, numa época que eu não tava muito bem, o curso não tava sendo tanto o que eu esperava. Eu peguei uma série de professores ruins ali no segundo ano. E aí foi aquela época que eu até tinha falado pro pessoal no meu Instagram que eu havia até pensado em desistir do curso e fazer alguma outra coisa, né? Mas aí eu, enfim, nessa época eu tinha completado um ano de iniciação científica, eu resolvi sair, né, para não fazer o meu orientador perder o tempo dele com uma pessoa que estava claramente mal ou desmotivada com o curso. Mas gostei do período que eu passei estudando, né, com ele. E mais ou menos naquele período ali, né, eu comecei a pivotar um pouco o rumo que eu provavelmente daria para a minha carreira. Eu comecei a trabalhar mais, né, e aí dentro de um ano eu acabei entrando no mercado financeiro. Eu resolvi estagiar, né, aproveitar que eu estava na USP ainda, eu estava em São Paulo, e ver como que é um pouco dessa rotina, dessa carreira, que geralmente é uma via de fuga, né, para estudantes de física que não querem seguir carreira acadêmica, trabalhar no mercado financeiro, estando lá em São Paulo, é uma mão na roda, que é uma carreira que paga bem, que aproveita, né, uma pessoa que sabe lidar bem com números, com padrões, estatística, enfim. Então, eu resolvi fazer, né, aquele estágio lá. Passei alguns meses trabalhando no mercado e depois de um tempo eu percebi que eu abriria a mão de algo que eu gostava muito, que é estudar, né, matemática e física a nível teórico mesmo. Então eu senti que eu não poderia, eu estaria perdendo muito da minha vida se eu fosse seguir uma carreira que é estritamente dentro do mercado de trabalho, né? E aí, coincidentemente, nessa época que eu saí do mercado, eu comecei a fazer animações lá no meu Instagram, e isso começou a me dar muita visibilidade, né? Eu tinha na época 7 mil seguidores,
e eu cresci para 30, 40, 50 dentro de poucos meses por conta dessas animações, né, que eram feitas em Manin. Então, o ano de 2024 inteiro ele foi focado, né, no meu Instagram, nos meus cursos, no primeiro livro que eu escrevi. Aliás, não é o primeiro livro que eu escrevi, porque eu já tinha escrito um livro de buracos negros há muitos anos atrás. Eu vendi 500 unidades dele, um livro de divulgação científica, né? Mas o primeiro grande livro técnico, né, livro texto que eu fiz foi o livro de matemática básica. E a primeira edição dele foi publicada no comecinho de 2024, né? Daí, o ano 2024 ele foi focado na em torno do meu Instagram e eu ainda bem estava estudando bastante matemática e física na graduação, né, normalmente. Terceiro ano de curso ali. Eu tinha entrado em 2021, 2022 segundo ano, 2023. 2023 era o terceiro ano, então 24 era o quarto ano. Eu tava no quarto ano de curso, já prestes a acabar, né? Beleza. Então, o ano 2024 eu fui focado nisso, e aí eu resolvi, né, na segunda metade de 2024, fazer a iniciação científica em matemática. Porque eu já tinha feito uma na física, na área que eu gostava mais, e eu falei, poxa, eu estou no último ano de curso, por que não experimentar fazer também na matemática, né? Ah, e ali mais pro final do ano eu acabei resolvendo abrir minha própria editora para poder veicular os meus livros e tive que conciliar, né, a editora com a iniciação científica, com a graduação, com um bocado de coisa que acontecia na época na minha vida. Fui engateando e eventualmente as coisas foram começando a dar certo, né? Tanto do ponto de vista profissional quanto do ponto de vista acadêmico mesmo, porque eu estava gostando muito do que eu estava estudando com o meu orientador, era um ótimo orientador lá do Instituto de Matemática e Estatística da USP, da cidade universitária, que é o Eduardo Longa. Depois vocês podem procurar sobre o trabalho dele aí no Google, é um cara sensacional. Se você está vendo esse vídeo e você é da USP, você pode ter interesse também em geometria diferencial e riemanniana, procura lá ele, que o cara é muito bom no que ele faz. Ah, então, enfim, o ano 2024 foi esse ano de consolidação dos meus interesses, né? E do direcionamento meio que absoluto do que seria da minha vida dali pra frente. É lógico que tudo sempre pode mudar, né? Eu sou um cara novo, eu tenho 23 anos nesse momento. Então as coisas podem mudar naturalmente, mas no final de 2024 estava meio claro para mim qual que era o foco que eu ia dar, né, para minha vida dali em diante. Então chegou a metade de 2025, eu me formei, né, tem pouco tempo, a gente está entrando agora em outubro, hoje é dia 30 de setembro, quando eu estou gravando isso. E na metade desse ano, né, de 2025, eu me formei, eu concluí um ano de iniciação científica, que foi inclusive apoiada por Bolsa FAPESP, né? Então minha bolsa terminou ao longo desse período de um ano e eu me formei. E aí eu decidi me dar 6 meses de descanso, de certa forma, da academia, né? Tanto da USP quanto, nesse caso aqui, da UFPE, né? Federal do meu estado, que eu vou fazer o mestrado aqui mesmo. Então eu resolvi me dar esses 6 meses de gap, né? De descanso aí acadêmico, para poder consolidar um pouco melhor, deixar a operação, né, aqui da minha empresa mais organizada, deixar de uma maneira que não dependa tanto só de mim, que ela consiga, né, rodar, mesmo num regime onde eu esteja mais ocupado com a pós-graduação, porque mestrado e doutorado tem uma dedicação, né, exigida a um nível de trabalho que é bem maior do que a graduação. Então eu consegui conciliar bem, né, o trabalho com os estudos quando eu estava na graduação, mas provavelmente não seria tão simples assim estando na pós-graduação. Então eu resolvi assentar um pouco as coisas na empresa primeiro, aqui nesse final de 2025, antes de me aventurar no mestrado, né, no ano que vem. E agora uma questão, né, que eu levantei nos primeiros segundos do vídeo, que é tentar responder para você o porquê que eu resolvi fazer o mestrado na matemática, né, e não na física, dando continuidade ao que eu fiz na graduação. E o motivo para eu ter contado para você toda essa história, né, da minha vida acadêmica depois do ensino médio é porque
eu acho que é um pouco difícil você entender as decisões que uma pessoa faz sem entender o repertório dela primeiro, né? Saber o que é que ela passou, o que é que pode ter motivado essa decisão. Senão, nem faria sentido eu gravar esse vídeo aqui pra você só pra te dar uma justificativa de 30 segundos e não enriquecer em nada, né, tua bagagem, o teu repertório. Então vamos lá, por que que eu resolvi fazer o mestrado na matemática então? Porque, como eu falei para vocês, a princípio eu tinha interesse um interesse de mesma intensidade, tanto em matemática quanto em física. Experimentei caminhos, né, de pesquisa durante a graduação nas duas, em relatividade geral primeiro e depois em geometria diferencial, que inclusive são assuntos bem correlatos, né? A geometria diferencial é a linguagem matemática por trás da relatividade geral. Ah, então, tendo experimentado as duas coisas, eu senti, primeiro, uma questão, vamos dizer, técnica, burocrática, talvez, que é o fato de, lá em São Paulo, o grupo forte de teoria quântica de campos em espaços-tempos curvos ficava na UFABC, né, como eu falei. Na USP não tinha nenhum orientador que me brilhasse os olhos um pouco sobre essa área. E mesmo esse pessoal, né, da UFABC, pelo menos para mim, na minha experiência pessoal, não se comparava ao nível de relacionamento que eu tinha conseguido criar com aquele professor, né, lá do Instituto de Matemática que me orientou. Então foi uma experiência realmente muito superior de cuidado, de planejamento, né, de ajuda, de proatividade, de prestatividade que eu tive com esse professor, em comparação com o que eu tinha tido a princípio lá na física, né? Então foi uma experiência muito boa que eu tive, inclusive com os colegas dele, né? Eu tinha participado de um simpósio uma vez, quando eu estava fazendo a iniciação científica, e eu conversei com vários colaboradores dele, né? As pessoas, a comunidade de modo geral, ela parece, né, ser mais ampla, ser mais ativa, né, mais intensa nessa área do que teoria quântica de campos em espaços-tempos curvos, né, ali na UFABC. Então é óbvio que é uma impressão, né, é algo que tem um viés, porque, querendo ou não, eu vivi mais um pouco com esse pessoal da geometria diferencial na matemática do que eu vivi com o pessoal da UFABC. Então, eu não estou falando de forma objetiva que uma coisa é melhor do que a outra, longe disso, eu nunca diria isso. Mas que na minha experiência, né, o que eu passei, o que eu senti, isso fazia mais sentido. Então, do ponto de vista técnico, do ponto de vista burocrático, do ponto de vista de comunidade mesmo, eu senti que eu estaria melhor inserido, né, nesse caminho da geometria diferencial e riemanniana. Outra coisa é um ponto de vista mais de aptidão mesmo de assunto. A forma que a gente estuda a física é um tanto diferente da forma que a gente estuda a matemática, né? A física, aquela teoria física, ela é baseada nos seus princípios, nos seus postulados, normal, que na matemática teria um análogo que são os axiomas, né? Nesse sentido é um pouco parecido, mas a forma com que se faz física, pelo menos a que eu tive contato com, né, a que eu experienciei, a que eu vi meus professores fazendo, ela é muito menos precisa, vamos dizer assim, ela é muito menos estruturada do que o que eu tinha tido contato, né, na matemática. É lógico, né? Eu espero que vocês não estejam me entendendo mal. Não estou falando que na física não tem nenhum rigor, não estou falando que na física não tem nenhuma estrutura, que as coisas são só jogadas. Não é isso que eu estou falando, tá? O que eu estou dizendo é que eu senti mais firmeza na forma como as coisas são construídas matematicamente. Aquilo acabou me atraindo mais, né? A precisão matemática, o rigor matemático, o discurso matemático, a estrutura de teorema, de demonstração, né? De proposição, lema, corolário, enfim. Aquela coisa que muita gente acha que é um pouco preto no branco, para mim não é preto no branco. Eu senti que depois que você aceita, depois que você internaliza essa, essa abstração para si, você aceita aquelas regras do jogo e você abre sua mente para pensar dentro daquele campo ali, a sua mão ela meio que mexe sozinha, né? Você consegue desenvolver o que está ali
você mesmo, e eu acho isso muito bacana, né? As ideias que são construídas ali. Então, cara, é uma coisa muito subjetiva mesmo, né? Eu basicamente senti que a matemática, ela me convidou mais, ela me fez sentir mais à vontade, me brilhou mais os olhos, tanto do ponto de vista dos assuntos quanto da comunidade, né, do que a física. E todo esse repertório, né, toda essa bagagem de vida que eu tive, a vivência de um lado, a vivência do outro, a vivência no mercado, né, isso foi meio que moldando a minha experiência, moldando quem eu acabei me tornando hoje e quem eu vou me tornar, né, daqui a alguns anos. Então minha mentalidade é essa mentalidade que eu tenho hoje, né, é essa. É a de continuar me preparando para poder fazer a prova de mestrado nessa virada de ano, ingressar ali no mestrado, né, provavelmente fazer também o doutorado logo depois. E eu não sei, né? Eu tenho uma empresa hoje que é a minha editora, eu tenho também a papelaria, né, com a minha esposa, para, bom, veicular os meus livros, veicular livros de outros autores também. E ser empresário é algo que consome bastante tempo, mas eu também não quero nunca abrir mão do meu lado acadêmico. Eu sinto que eu perderia muito, assim como eu senti lá em 2023 para 2024, quando eu estava trabalhando no mercado, que eu perderia muito se eu largasse, né, esse lado mais acadêmico de vez. Então eu com certeza vou estar sempre estudando matemática e física. Eu com certeza quero passar por essa experiência de ter ali o mestrado, né, o doutorado, ver como é que se faz pesquisa, de estar um pouco mais inserido na comunidade, de conhecer gente, de participar de evento. Eu quero aprender, né, com essas experiências e quem sabe, né, eu não sei, mas talvez futuramente eu possa vir a me tornar professor universitário, talvez eu possa vir a fazer pesquisa. Não é algo que eu elimino completamente da minha vida, né, eu acho que é muito forte para eu dizer que eu elimino isso, mas pelo que eu tô sentindo hoje, né, o foco da minha carreira vai ser voltado a desenvolver, né, a minha empresa. Isso é algo que hoje é o que paga as minhas contas, é o que traz dignidade, né, para minha família. E vou estar sempre em paralelo ali, né, desenvolvendo o meu lado acadêmico. Quem sabe em algum momento eu consiga inverter os papéis, se de alguma forma o lado acadêmico compensar mais do que o lado de empresário, mas eu vou sempre procurar conciliar as duas coisas da melhor forma que eu puder, que são dois lados que eu valorizo muito, que eu gosto de fazer, né? Eu adoro escrever livros, eu adoro compartilhar meu conhecimento e nada mais justo do que eu tomar as rédeas dessas publicações, tendo a minha própria editora. E eu também gosto muito de estudar matemática e física no nível mais alto que eu tiver acesso. Então, nesse sentido, tanto a academia quanto o lado de empreendedor devem estar me acompanhando até o fim da minha vida. Em que, em que peso isso vai acontecer, né? Em que carga horário, em que prioridade, eu não sou capaz de dizer hoje como vai ser. Mas vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Eu espero que esse pouco de vida que eu compartilhei com vocês hoje nesse vídeo, um pouquinho da minha trajetória. Eu nem sei como é que eu vou nomear esse vídeo ainda, dar o título para esse vídeo, se vai ser ah, porque eu escolhi fazer mestrado em matemática ou se vai ser algum outro título relacionado à história da minha vida ou à bagagem que eu tive ali acadêmica até tomar essa decisão. Vou pensar ainda em qual que eu vou dar de título para esse vídeo, mas eu espero que tenha te ajudado de alguma maneira, eu espero que tenha colaborado, né, em uma possível tomada de decisão que você pode ter na sua vida. Ah, e eu queria, antes de encerrar esse vídeo, te dizer para não tomar as coisas que eu estou falando aqui como regra ou como lei, né? Você tem que viver, você tem que tomar as suas próprias decisões com base na sua experiência e não na dos outros, né? Então, perante a você, eu sou um terceiro. Eu estou compartilhando aqui a minha bagagem com você, simplesmente para você ter, né, alguma referência, algum parâmetro, saber de alguma maneira como as coisas funcionam, né, te ajudar aí a você pensar de uma forma diferente e não para tomar decisões por você. Então, eu não sou dono da verdade, né, eu também é a minha primeira vez vivendo. Eu não tomo só decisões certas, eu também tomo decisões erradas. Então, tenha isso em mente
e eu espero que você tenha muito sucesso, seja você uma pessoa mais acadêmica ou uma pessoa que tem hoje mais raízes num lado de empreendimento ou de mercado de trabalho. Se você gostou desse vídeo, não se inscreve de se inscrever, não se esquece de se inscrever no canal e colocar um tapa aí nesse gostei, para poder melhorar o nosso alcance. Comenta aqui embaixo próximos vídeos que você quer ver que eu traga. Vai ser um prazer para mim gravar e conversar com vocês. Muito obrigado pela sua atenção. A gente se vê da próxima vez.